Olá, querido Lobo, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo da Lobos Investimentos. Bom, e na última vez que você me viu aqui, eu te expliquei sobre categorias de fundos de investimentos. Se você ainda não viu esse vídeo e está no YouTube, clica aqui no card para saber mais. Talvez você já tenha ouvido falar aquela frase que o governo é o maior sócio que a gente tem. E o assunto de hoje é justamente para te provar que, infelizmente, isso é verdade. Porque hoje eu vou falar sobre come-cotas, que é um tipo de imposto que incide em vários fundos de investimento e costuma ser uma grande armadilha para investidores iniciantes. Mas afinal de contas, o que é come-cotas? O come-cotas é uma forma de antecipação de imposto de renda para a Receita Federal. Através dele, a Receita garante que vai arrecadar uma parte do seu lucro, mesmo que você deixe o seu dinheiro muito tempo aplicado. Se você já investiu em fundos de investimento que têm o come-cotas, você já deve ter reparado que no último dia útil do mês de maio e novembro, tem um desconto no seu extrato, como se fosse um resgate. E se você não sabe o que é aquilo, pode se assustar pensando que você resgatou o seu dinheiro sem ver. Mas afinal, como que funciona de fato essa cobrança? Primeiro de tudo, é preciso que você entenda como que funciona a tributação nos fundos de investimento, pois elas possuem algumas peculiaridades em comparação a outros tipos de aplicações. Por exemplo, no fundo de ações, você sempre vai pagar 15% de imposto sobre o seu lucro, independente de quando aconteça o resgate e sem incidência de come-cotas. Existem também alguns fundos de investimento que não têm incidência de imposto, portanto você também não vai pagar come-cotas. É o caso, por exemplo, dos fundos imobiliários, fundos de previdência e os fundos de debêntures incentivadas. Mas agora falando um pouco mais sobre fundos de investimento que realmente têm come-cotas, nós temos os fundos de renda fixa, multimercados, cambiais, de ouro e crédito privado. Nesses fundos, há incidência de imposto de renda e IOF da mesma forma que acontece na renda fixa. Isso é, aquela tabela regressiva que vai de 22,5% a 15%. Porém, tem um detalhe: caso o fundo seja classificado como de curto prazo, essa tabela regressiva de imposto de renda para na alíquota de 20%. Ou seja, se o seu dinheiro fica aplicado 181 dias ou mais naquele fundo, a alíquota continuará sendo de 20%. Agora que você já entendeu como que funciona a tributação dos fundos, eu posso te explicar melhor como é feita a cobrança do come-cotas. Conforme eu já disse, no último dia útil do mês de maio e de novembro, há a cobrança desse imposto. E ela acontece sobre o rendimento que você teve nos últimos 6 meses naquele fundo, e sempre pela menor alíquota possível do imposto de renda. Porém, conforme eu já te falei, a cobrança do come-cotas é um adiantamento do imposto. Ou seja, não significa dizer que você já quitou todo o imposto devido. E podem acontecer algumas situações em que no momento do resgate, você vai precisar pagar uma diferença do valor que deveria ter sido pago anteriormente. Ficou confuso? Deixa eu te explicar com um exemplo. Imagina que você fez uma aplicação de R$5.000 em um fundo de renda fixa de longo prazo. Essa aplicação aconteceu no mês de março. Ao chegar no final do mês de abril, o seu saldo é de R$6.000. Ou seja, você teve um ganho de R$1.000. A cobrança do come-cotas será sobre esses R$1.000 na alíquota mínima, ou seja, 15%. Imagine que no mês de outubro você resolva resgatar o seu fundo e lá você tem um saldo de R$8.000. Seguindo a tabela regressiva do imposto de renda, você vai precisar pagar 20% de imposto sobre o seu lucro. Porém, você já pagou antecipadamente sobre a forma de come-cotas uma parte desse imposto. Então será cobrado de você apenas a diferença. Mas é importante te dizer que caso você não resgate o dinheiro e deixe ele rendendo por anos, a cobrança do come-cotas sempre vai incidir sobre os últimos 6 meses. E caso o seu rendimento seja negativo, não haverá cobrança. Você conseguiu visualizar que a cobrança do come-cotas pode prejudicar sua rentabilidade? Por isso que é importante levar em consideração o valor pago nesse imposto para saber se aquele fundo realmente vale a pena. Não necessariamente a cobrança de come-cotas faz com que o fundo seja ruim, mas é preciso ter atenção. Se você tiver ficado com alguma dúvida sobre esse assunto,
ou quiser uma ajuda para poder fazer essas contas, não deixe de acessar as nossas redes sociais e mandar uma mensagem para a gente. Ou, se você preferir, você pode mandar um e-mail nesse endereço que está aparecendo aqui na tela. Essa é a Lobos Investimentos, ajudando você a não se assustar com os fundos de investimento e se dar bem no mercado financeiro.